Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno aqui da unidade de Joinville e eu atuo nos laboratórios de usinagem. Hoje nós vamos conhecer alguns procedimentos de segurança e de utilização dos laboratórios. Para acesso aos laboratórios de usinagem, algumas vestimentas são necessárias, sendo elas o óculos de proteção, o jaleco, calça comprida e calçado fechado. Não são permitidos o uso de cabelos soltos, de adornos e de equipamentos eletrônicos, pois eles podem causar distrações. Essa é uma retífica cilíndrica. Essa retífica cilíndrica ela foi adequada às normas regulamentadoras 10 e 12. Nessa máquina foi instalado algumas proteções para garantir o bom funcionamento dela e a segurança do operador. Dentre eles, foi adicionado uma proteção em policarbonato. Essa proteção ela é composta pelas portas que são móveis e também pelas laterais aqui que são fixas para garantir que se alguma peça for arremessada não vai atingir alguém que esteja ao redor da máquina. Nas portas, elas possuem dois sistemas de segurança, um é na parte superior, que é essa trava, e nas laterais das duas portas possuem sensores anti-burlamento que impedem o funcionamento da máquina com as portas abertas. Aqui na parte frontal, nós também temos o painel, onde tem o botão de reset. Cada vez que as portas forem abertas, eu preciso novamente apertar o botão de reset, para aí sim ligar a máquina e obter o funcionamento pleno da mesma. Nós temos dois botões de emergência, um localizado no painel frontal da máquina e um localizado no painel elétrico que fica ao lado da máquina. Além do botão de emergência, nós também temos a chave seccionadora, que além de ligar e desligar a máquina, ela serve para que o professor coloque um cadeado de segurança e com o cadeado de segurança fechado, ele impede que pessoas indesejadas utilizem a máquina em momento inoportuno. Para o funcionamento da máquina, nós precisamos abrir as portas e fixar a peça utilizando placa e castanha. A peça ela vai girar, assim como o rebolo, e o atrito entre os dois vai causar o retificamento nessa peça. Antes do funcionamento, precisa ser verificado se não há nenhuma avaria na placa e no rebolo para evitar algum acidente. Além das proteções instaladas, foram mantidas algumas proteções de fábrica, como é o caso dessa chapa de aço, que caso a peça seja arremessada, projetada para fora, ela vai garantir que a peça seja arremessada nela e não direto no operador, para evitar algum acidente. Essa é uma máquina de eletroerosão, ela é uma máquina adequada às normas regulamentadoras 10 e 12. Ela possui proteções fixas nas laterais e proteção móvel na parte da frente. Essa proteção aqui na parte da frente ela é móvel porque é onde fica a porta, ela precisa ser aberta para ser feitos os ajustes. Enquanto a porta ela está aberta, a máquina não funciona de nenhuma forma para evitar algum acidente. Aqui dentro é onde fica preso o eletrodo. Esse eletrodo, através de descargas elétricas, ele cria o formato na peça. E por conta dessas descargas elétricas, pessoas que utilizam marca-passo não podem se aproximar a uma distância menor do que 2 metros da máquina. Na parte inferior da máquina é onde fica o tanque de fluidos. Esse tanque ele é enclausurado para evitar que as pessoas tenham acesso a esse tanque. Nós temos um botão de emergência localizado na parte inferior aqui da máquina e temos também um segundo botão que fica localizado aqui no painel de controle e operação da máquina. Esse é um torno CNC, é uma máquina adequada às normas regulamentadoras 10 e 12. Nessa máquina, para a abertura da porta, nós precisamos apertar o botão. E após a abertura da porta, eu consigo efetuar os ajustes na placa e na torre de ferramentas. Enquanto a porta está aberta, ela tem um sistema de intertravamento, então nenhum movimento é feito dentro da máquina. Após o fechamento da porta, é que a máquina tem as suas funções liberadas. Aqui no painel principal, no painel de comando, nós temos um botão de emergência, assim como temos um segundo botão aqui na lateral da máquina.
Esse é um centro de usinagem CNC. Ela é uma máquina adequada às normas regulamentadoras 10 e 12. Ela é uma máquina que possui um sistema de intertravamento na porta. Para abrir a porta eu preciso apertar o botão para poder liberar a porta e aí eu executar os ajustes necessários para a operação da máquina. Enquanto a porta está aberta, a gente não consegue fazer nenhuma operação com a máquina. Após fechar a porta, é que ela está liberada para o uso. No painel principal da máquina, nós temos um botão de emergência e tem um segundo botão de emergência que fica no controle de operações. Essa é uma furadeira de coluna. A furadeira de coluna ela é adequada às normas regulamentadoras 10 e 12. Essa furadeira de coluna ela tem uma proteção em acrílico para o mandril. Nessa proteção ele tem uma regulagem de altura que eu vou regular conforme a altura da broca utilizada. Nessa proteção ela também tem um sensor lateral que impede que a máquina seja utilizada enquanto ela esteja aberta. Aqui um pouquinho mais abaixo nós temos a morsa, que é onde é feita a fixação das peças. Abaixo da morsa eu tenho uma base que tem a altura regulável, então eu consigo subir ou descer ela conforme a necessidade da minha peça. Aqui na lateral nós temos o painel de comando e operação. No painel de comando e operação nós temos o botão de emergência. Sempre que ele for acionado ou que a proteção for aberta, eu preciso ativar o botão de reset novamente, para aí sim conseguir ligar a máquina ou desligar. Essa máquina é uma serra fita horizontal. No painel de comando dela, nós temos um botão de emergência, temos também algumas proteções do eixo de giro da serra e foi adicionada uma proteção física ajustável para a parte de operação da serra e também para a lâmina. Durante a operação da máquina, não deve ser acessada a área de corte. Nessa máquina também possui um anteparo para o armazenamento do cavaco e óleo. Na necessidade da troca da lâmina ou de uma manutenção, ela deve ser feita por um profissional autorizado. Após a conclusão, as proteções devem ser mantidas com as suas funcionalidades. Essa máquina é um torno convencional, é uma máquina que foi adequada às normas regulamentadoras 10 e 12. Nessa máquina nós possuímos uma proteção da placa que impede que a máquina seja acionada enquanto a chave estiver posicionada. Sempre que aberto, é necessário apertar o botão de reset para retomar as operações da máquina. Possuímos uma proteção do carro principal, que impede que o cavaco seja projetado contra o operador, e sempre que aberto, também é necessário apertar o botão de reset para retomar as operações. Nós possuímos uma proteção do fuso, que se movimenta conforme o carro principal. Quando da movimentação do carro principal, deve-se tomar um cuidado para não colidir contra o dispositivo de enrolamento da cortina. A máquina possui um parafuso que limita o curso do contraponto. Na parte posterior, nós temos uma proteção física que impede a projeção do cavaco. E no painel principal, nós temos um botão de emergência. É expressamente proibido alterar ou burlar as proteções da máquina, como também não é permitido realizar operações por trás da máquina ou das proteções. O acesso aos painéis elétricos somente pode ser feito por pessoas habilitadas e autorizadas.